CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Estamos no mês de agosto de 1858. E um artigo sobre as contradições na linguagem dos espíritos. Então é um texto que a gente vai ter que ler, a gente vai parando, vai explicando. Mas antes vamos ao Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior? Uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos, fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que submetem fora de casa. Então vamos aqui fazer a nossa prece, agradecendo por estarmos aqui numa casa espírita, e especificamente o CEAP, para estudarmos a doutrina espírita, ouvirmos a doutrina espírita de onde estivermos. Muito obrigado pela oportunidade de aprendizado. Permita, Jesus, que o mestre Kardec nos inspire, pois ele escreveu estes artigos e precisamos da sua ajuda. Então, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, que escreveu alguns artigos nesta revista, que deu continuidade à doutrina espírita, em nome do nosso irmão altivo, o diretor da nossa Casa de Amor, e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. É uma leitura, de novo, daqui a pouco vai vir algumas perguntas. Mas aí está falando da linguagem, né? Linguagem dos espíritos, a contradição na linguagem dos espíritos. Vamos mais um pouco. Desde então, o horizonte intelectual e moral ampliou-se como o nosso horizonte terreno, quando foram descobertas a quarta e a quinta parte do mundo. O poder e a majestade de Deus, ao mesmo tempo, cresceram aos nossos olhos, do infinito ao finito, ou do finito ao infinito. Assim, logo ficaram explicadas as contradições da linguagem dos espíritos,
porque se compreendeu que seres inferiores, sob todos os pontos de vista, não podiam pensar nem se exprimir como os superiores. Consequentemente, não podiam saber tudo, nem tudo compreender, e que Deus deveria reservar apenas aos eleitos o conhecimento dos mistérios inatingíveis pela ignorância. Quando começou a doutrina espírita, havia, aparentemente, não era aparente, né? Havia algumas contradições. E os detratores da doutrina, o que é detratores? Os contra. Isso é coisa da cabeça deles. Isso é coisa do demônio. Esse pessoal é maluco. Olha aí, o espírito aqui fala uma coisa, ali fala outra coisa. Aí está esclarecendo aqui, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, que mesmo naquela época, nem tudo na Terra havia sido descoberto. Estavam ainda havendo muitas pesquisas, muitos estudos, e chegaram à conclusão também que os espíritos são diferentes. O Gabriel, você estudou até que série, Gabriel? O ensino médio. Ensino médio completo. Gabriel estudou o ensino médio completo. Dona Berenice? Até o quinto ano. Você, a senhora... Nice? Está estudando. Está estudando. Então, olha, cada um está num patamar de conhecimento, né? Tem pessoas que já estudaram, que vocês estudaram, se formaram. Então vamos supor que tivesse aqui mais um engenheiro, um médico. Cada um tem um grau de conhecimento, não tem? Então, se eu perguntar algo para você, Berenice, sobre química, vai ficar difícil você responder, porque você não sabe. Mas se eu perguntar para o médico já vai saber falar. Ou para um professor de química, o Paulo Nagai, que faz palestra aqui, que nos ajuda, ele formou-se em química. Então, o conhecimento dele é maior do que o nosso, né? Então, se eu perguntar para o Gabriel uma coisa, nem tudo o Gabriel vai saber me explicar. Isso eu não sei não. Eu não sei sobre isso não. Mas um outro que sabe um pouco mais vai poder explicar. É a mesma coisa. Vamos supor que todos nós morremos aqui. O nosso conhecimento não vai ser maior por isso. Claro que quando o espírito tem uma bagagem grande, ele lembra do passado, o conhecimento dele aumenta, se amplia. Mas tem muito espírito ignorante. Tem espírito, por exemplo, que não sabe que morreu. Ele acha que está vivo. Na verdade, ele está vivo, mas ele não sabe que ele é espírito. Ele acha que está no corpo físico ainda. Entenderam? Então, depende muito do espírito. O espírito não sabe tudo. Aí ele se contradiz. Pode desligar, está muito frio, elas estão com frio. Está frio. Mas está frio aqui também. Ele tem mania de ligar esse ar-condicionado. A escala espírita, traçada pelos próprios espíritos e conforme a observação dos fatos, dá-nos a chave de todas as anomalias aparentes da linguagem dos espíritos. É preciso chegar pela força do hábito a conhecê-los, por assim dizer, à primeira vista, e poder assinar-lhes a sua classe conforme a natureza de suas manifestações. É preciso, conforme a necessidade, dizer que que é mentiroso, a outro que é hipócrita, a este que é malévolo, aquele que é chocarreiro, etc. Bom dia. Sem se deixar impressionar por sua arrogância e fanfarronadas, nem por suas ameaças ou seus sofismas, e nem mesmo por suas lisonjas. É o meio de afastar essa turba de incessantemente
que incessantemente pulula em redor de nós e que se afasta quando sabemos atrair apenas os espíritos verdadeiramente bons e sérios, da mesma maneira que procedemos em relação aos vivos. Então, o que foi que ele disse aqui nesse parágrafo? Que o Kardec classificou os espíritos na escala espírita. Então, ele classificou em 3 grandes categorias, 3 ordens: espíritos imperfeitos, os bons espíritos e espírito puro. E dentre essas ordens tem as classes. Tem 5 classes dos espíritos imperfeitos, tem 4 classes dos bons espíritos, e espírito puro, uma classe única, é um espírito elevado. Então, dentro dessas classes, você tem, por exemplo, no espírito imperfeito, que é a maioria aqui sobre a Terra, os zombeteiros, os pseudos sábios. Pseudo é falso, falsos sábios, os hipócritas. Então, se um espírito desse te responde, ele vai responder de acordo com o caráter dele, de acordo com o conhecimento dele. Ele não vai responder como responderia Jesus, por exemplo, que está lá como espírito puro, espírito elevado. Olha lá, hoje de manhã, quando eu saí de casa, eu li o Evangelho. Aí eu abri na página que estava falando daquele momento em que os fariseus queriam pegar Jesus pelo pé. Armaram uma armadilha para ele. E foram com a guarda, foram com os pretorianos e falaram com ele assim: bom mestre, sabemos que de onde vens, faz lá um elogio, né? Aí vai e faz uma pergunta capciosa, aquela que você já conhece. Responda-me, mestre, é lícito pagar o imposto a César? Olha que a pergunta que eles fazem. É uma pergunta de alguém que queria bem a Jesus? Não. Se Jesus responde para eles, é lícito, tem que pagar. Todo mundo era contra pagar um imposto porque era alto. Estamos chegando a imposto alto aqui também. Era muito alto, então iam jogar o povo contra ele. Se ele diz não, não paga não. E os guardas iam prender ele. Olha só, está fazendo um levante contra César, contra o imposto. Não é isso que iam fazer? Olha a hipocrisia deles. E Jesus responde para eles: hipócrita, chama eles de falsos. Hipócritas, por que me tentais? Dei-me aqui uma moeda. Aí dá uma moeda. De quem é essa esfinge? Esfinge lá o retratinho, né? É de César, estava cunhado lá o retrato de César. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Olha a resposta sábia. Será que a gente teria capacidade de responder assim? Não. A resposta dele. Então olha a diferença de Jesus para aqueles homens encarnados e hipócritas. E o mundo espiritual também é cheio de hipócrita. Por isso a linguagem é diferente. Entenderam? Querem perguntar alguma coisa? A senhora quer perguntar alguma coisa? Ninguém gosta de pagar o imposto, né? Mas agora, não sei se alguém, nós estamos sabendo, né? Que agora a gente vai passar a pagar água no César Maia, né? Ninguém paga água. Agora está se fazendo lá uma parte lá que cada morador vai pagar a água agora, todo mundo. Pois é. Eu sou médico, nós estamos chegando. Então vamos continuar aqui. Como é que é seu nome? Vanessa está vindo pela primeira vez à casa, né? O que nós fazemos aqui agora, Vanessa, de 8 às 9 horas da manhã, daqui a pouco a gente vai parar, nós estamos estudando a Revista Espírita. Estamos na primeira revista, de 1858, são os artigos. Esse aqui é um artigo longo, eu tenho que ler, não tem jeito, aí eu paro o parágrafo e explico para elas. Às 10 horas da manhã, a reunião pública, aí vai ter um palestrante, tem os passes, tá? Mas quando terminar aqui, a gente pode conversar, eu atendo você, tá? Então vamos lá. Ele continua falando. Serão esses seres ínfimos eternamente votados ao mal e à ignorância? Não,
pois nem esta parcialidade seria conforme a justiça, nem conforme a bondade do Criador, que provê à existência e ao bem-estar do menor inseto. É por uma sucessão de existências que eles se elevam e deles se aproximam à medida que melhoram. Esses espíritos inferiores só conhecem Deus pelo nome, nem o veem, nem o compreendem, do mesmo modo que o último camponês, no fundo de suas urzes, não vê nem compreende o soberano que governa o país que habita. Então, o que ele falou nesse parágrafo? Que esses espíritos inferiores, eles estão inferiores. Eles não vão ficar sempre inferiores, eles vão se esclarecer. A gente progride tanto aqui no corpo físico, e o objetivo da vida é o progresso, como no mundo espiritual. Aqueles que querem estudar, que querem caminhar, vão estudar, vão trabalhar, vão progredir. Eu perguntei pela minha esposa no mundo espiritual. Aí eles falaram, ela trabalha muito, ela já progrediu muito. Se você a visse agora, você não a reconheceria com o progresso que ela fez aqui. Então está estudando, está aqui na casa, está estudando, está trabalhando. Sim, trabalha dos dois planos. Aqui é um trabalho braçal, um trabalho físico, trabalho mais material. Lá eles trabalham com a mente, estudam, constroem. Podemos continuar? Esse artigo é grande. Caramba! Vamos lá. Se estudarmos cuidadosamente o caráter próprio de cada classe de espíritos, compreenderemos facilmente que alguns há incapazes de fornecer ensinamentos exatos sobre o estado do seu mundo. Se além disso considerarmos que outros há que, por sua natureza, são levianos, mentirosos, zombeteiros, malévolos, e que outros ainda se acham imbuídos de ideias e dos preconceitos terrenos, compreenderemos que, em suas relações conosco, podem divertir-se à nossa custa, conscientemente induzir-nos ao erro, por malícia, afirmar aquilo que não sabem, dar-nos conselhos pérfidos ou mesmo enganar-se de boa fé, julgando as coisas de seu ponto de vista. Então, isso aqui é importante a gente saber, porque muitas pessoas acham que os espíritos sabem tudo, se iludem com o mundo espiritual. Vão muitas vezes fazer consultas a médiuns. Vocês lembram lá do filme Ghost? Não tinha aquela senhora que era médium? Olha quanto espírito em torno dela lá. Ela era uma picareta, né? Era picareta. Depois ela ficou séria por causa lá do espírito que foi protegendo a ela e não deixando que... Mas olha quanto espírito em torno dela. Então os médiuns são sempre, tem que ser protegidos. Para angariar esse tipo de proteção, eles têm que estudar e trabalhar no bem, trabalhar o seu caráter, se tornar pessoas melhores. Mas independente disso, todos nós somos cercados de espíritos. A gente atrai de acordo com os nossos desejos. Aí você vai ali, na vovó Berenice. Vovó Berenice tem um cantinho lá, né? Aí ela bota lá aquela roupa dela, né? Uma roupa diferente, acende umas velas, aí vai lá o Gabriel fazer uma consulta lá na Berenice. Poxa, está pagando, ela vai cobrar e está pagando para ser enganado. Que espírito que vai estar sujeito lá à casa da Berenice, para Berenice ganhar a vida às custas deles? Vai ser o doutor Bezerra? Não vai ser. Pode ter espírito? Pode e tem. Pode ser coisa da cabeça dela? Também pode. Ela não tem escrúpulos mesmo. Então... Isso aí é verdade mesmo. O senhor falou uma coisa muito certa, mas antes da gente ir para casa, eu fui num
Então a Anice está contando aqui, que foi numa consulta, pagou a consulta, gastou, aí mandou comprar as coisas, comprou, depois cobrou R$600. Lembra? Pois é. Então, tem espírito que zomba da gente, fica morrendo de rir. Você já não viu alguém escorregar na rua e não tem gente que ri? Tem gente que corre para ajudar, te levantar. Tem outros que dão uma gargalhada, não é? Então você imagine um homem já como eu, uma senhora como vocês, escorregou na rua, o Gabriel dá uma gargalhada. O Gabriel é zombeteiro. Aí o Tiago corre, que é isso? Para com isso, e só corre a gente e levanta. Olha a diferença. Então o mundo espiritual é assim. Tem espírito que conhece as coisas, tem espírito que não conhece, tem espírito que zomba de você, que te engana, que te induz ao mal. Agora, se você sai daqui para pagar os outros, para saber o óbvio, você está pagando para ser enganado. Você quer ser enganado. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, essa contradição na linguagem dos espíritos. Então, a gente tem que prestar atenção no que o espírito diz. Nós não somos enganados por homens? Não tem gente que engana a gente? Tem, não tem? Alguém já foi enganado por alguém? Pois é, mas não passa uma perna na gente, se bobear não passa a perna? Agora imagine um mundo espiritual que você não vê e que tem um outro ali interpretando. Então você tem que prestar atenção. É a mesma coisa, bota o ouvido aqui na parede e vê o que as pessoas ali do outro lado da parede estão conversando. Dependendo do assunto, você vai dizer, é um grupo de pessoas sérias, ou é um grupo de pessoas levianas, é um grupo de pessoas más, é um grupo de pessoas fofoqueiras. Dependendo do assunto, você vai classificar, não é? É a mesma coisa, eu não estou vendo o mundo espiritual. Eu escuto, dependendo do que ele dizer, eu vou dizer, esse é um espírito bom, ou esse é um espírito mau. Aí eu tenho que analisar também o médium. Quem é o médium? O médium é uma pessoa correta? É uma pessoa moralizada? É uma pessoa séria? É uma pessoa que estuda? Ou é uma pessoa que é leviana, a vida é toda complicada? Tudo tem que ser analisado, né? Vamos continuar aqui, tem um parágrafo grande agora. Façamos uma comparação. Suponhamos que uma colônia de habitantes da Terra, um belo dia encontre meios de ir à Lua. Suponhamos que essa colônia seja composta de diversos elementos da população do nosso globo, desde os mais civilizados europeu até o selvagem australiano. Olha, na época que Kardec recebeu isso aqui, o homem não tinha ido à Lua, hein? Aí ele colocou aqui, vamos fazer uma comparação. Vamos supor que vai uma colônia lá na Lua. Vai gente, ó, selvagem, vai índio, vai gente intelectualizada, diversos elementos da população. Os habitantes da Lua, então ele está supondo que lá tem habitantes da Lua. Os habitantes da Lua ficarão muito sensibilizados e mesmo deslumbrados se puderem obter de seus visitantes ensinamentos precisos sobre o nosso planeta, que alguns supunham habitado, mas que não tinham certeza, de vez que, entre eles, há criaturas que se julgam os únicos seres do universo. Caem sobre os recém-vindos interrogam-nos, e os sábios se apresentam para publicar a história física e moral da Terra. Como não seria uma história autêntica, uma vez que dispõe de testemunhas oculares,
Como não seria uma história autêntica, uma vez que dispõe de testemunhas oculares? Então eles vão falar uma história autêntica, verdadeira. Um deles recolhe em casa um zelandês. O que é zelandês? Nasceu na Zelândia, na Nova Zelândia. O qual informa que aqui na terra é regalo comer homens. Ele foi lá no homem que é... Como é que é? Antropófago, né? Come gente. Como é que dá o nome? Canibal. Olha a comparação que ele está dizendo. Eu vou ler tudo, depois eu explico. É um regalo comer homens, que Deus o permite, pois as vítimas são sacrificadas em sua honra. Em casa de um outro está um filósofo, e moralista, que fala de Platão, de Aristóteles, e lhe diz que a antropofagia é uma abominação, condenada por todas as leis divinas e humanas. O filósofo diz que isso aí é condenável. O outro diz que é bom comer, faz churrasquinho de gente no domingo. Vendo o jogo do Flamengo, né? Aqui é um muçulmano que não come os homens, mas diz que a salvação é conseguida matando o maior número possível de cristãos. Ali é um cristão dizendo que Maomé foi um impostor. Além é um chinês que considera todos os demais como bárbaros e afirma que Deus permite que os filhos sejam lançados no rio, desde que se os tenham muitos. Um boêmio pinta o quadro da vida dissoluta das capitais. Um anacoreta prega a abstinência e as mortificações. Um faquir indiano estraçalha o corpo e para abrir as portas aos céus durante anos e impõe sofrimentos tais que, comparativamente às privações dos mais piedosos cenobitas, constituem sensualidade. Vem a seguir um bacharel, o qual afirma que a terra que gira e não o sol. Um compônio diz que o bacharel é um mentiroso, pois ele vê muito bem o sol levantar-se e deitar-se. E cada um vai dizendo. O esquimó vai dizer que é um esquimó que o mar é uma planície gelada e que só se viaja de trenó aqui na terra. A política não fica esquecida. Uns elogiam um regime absolutista, outros a liberdade. Este diz que a escravidão é contrária à natureza e que, como filhos de Deus, todos os homens são irmãos. Outro diz que cada um vai dizer do seu ponto de vista o que é a Terra. Vocês entenderam? Então vai um grupo de pessoas na Lua. Chegou lá, mora lá os lunáticos, vou botar os lunáticos. Aí levou o Gabriel. Gabriel, como é que é a vida na Terra? Ele vai responder de acordo com o que ele conhece, que ele sabe. Levou um filósofo, levou um esquimó, levou um índio. Aqui na época ainda tinha como é que dá o nome? O que come o outro lá, o canibal. Ele vai dizer que é normal comer o outro. Outro vai dizer que não, que isso é um crime. Cada um vai dar o seu ponto de vista, de acordo com a sua visão. Assim é o mundo espiritual. Cada um tem não é a sua missão. Cada um tem um grau evolutivo, moral e intelectual. Como ele falou aqui, um vai dizer que a terra gira, o outro, lá naquela época, né, um camponês vai dizer, não, ele é mentiroso. Quem gira é o sol, porque eu vejo o sol nascer ali, se pôr aqui, é o sol que vai girando, não é a terra não. Em quem você vai acreditar? Todo mundo vai analisar de acordo com o seu ponto de vista. A aula de segunda-feira foi essa. Foi, né? Foi, a aula foi. Lá com a Galhardo. É isso mesmo. Aí ele continua, né? Creio que os escritores selenistas sentiam muito embaraçados para escrever a história física, política, moral e religiosa do mundo terrestre, baseada em semelhantes documentos. Aí vamos lá, o lunático, eu estou mudando o nome aqui. Quero escrever como é que é a Terra lá. Como é que ele vai escrever? Cada um fala uma coisa.
Ele vai ficar confuso. Quem sabe, pensarão eles, se encontraremos maior unidade entre os sábios. Interroguemos um grupo de doutores. Um deles, médico da Faculdade de Paris, centro de luzes, diz que todas as moléstias têm por princípio um sangue viciado e que por isto é preciso renovar o sangue, sangrando, seja como for o caso. Lembra que antigamente tinha que fazer o sangramento, as doenças eram curadas com, como é que dá o nome? Tem um nome, com sangria? Hoje isso é um absurdo. Então, naquela época, era o que se utilizava. Errais, meu caro confrade, replica um segundo, o homem nunca tem sangue demais, se lhe tirais a vida. Concordo que o sangue possa estar viciado, mas o que é que se faz quando um vaso está sujo? Ninguém o quebra, procura-se lavá-lo, então dai purgantes até limpar. A outra está dizendo que tem que dar purgante, que o purgante limpa o sangue, e as doenças são ocasionadas por causa do sangue impuro. Essa era a teoria da época. Aí um diz, não, tem que fazer sangria. Outro, não pode ter sangue, senão ele vai morrer sem sangue. Dá purgante. Hoje você analisa, os dois estão errados. E eram os sábios da época. Aí você vai vendo que a verdade, ela é relativa. O que é uma verdade hoje, amanhã pode não ser mais, deixa de ser. Você pega lá, eu quando estudava, o átomo era a menor partícula da matéria, quando eu estava lá no ginásio. Hoje não é mais. Hoje não é mais. A tabela periódica, aquela tabela de química, já aumentou a beça. Novos elementos foram descobertos. Então a verdade, a ciência que está com a verdade. Quem disse? O que é uma coisa hoje, uma verdade científica, amanhã deixa de ser. A ciência é que mais se renova. Aí você quer dizer que os espíritos se contradizem, por isso aquilo não é verdade? É claro que se contradizem, principalmente no início, até se formar um corpo filosófico que nós temos hoje, que é a doutrina espírita. E tem uma doutrina, é uma doutrina formada pelos espíritos superiores. É isto, replicam dos dois primeiros, que matamos os nossos doentes, vós os deixaste morrer. Os ânimos se alteram quando um quarto, tomando de lado um serenita, o serenita é o cara lá da lua, né? O arrasta para a esquerda e diz, não os ouças, são todos uns ignorantes, eu nem sei porque eles pertencem à academia. Acompanhe o meu raciocínio, todo doente é fraco, há portanto um enfraquecimento dos órgãos. Isto é lógica pura, ou eu não me conheço mais. Há, pois, que lhes dar tônus, mas para isto só há um remédio, água fria, daí não me afasto. Um quarto está dizendo, não é nem sangria e nem purgante, tem que dar água fria para ele, que a água fria, que o problema está no órgão, então dá água fria lá para o órgão que ele vai ficar bom. Cada um falando uma coisa. Curais todos os vossos doentes? Todos, desde que a doença não seja mortal. Com um processo assim infalível, sois da academia? Apresentei minha candidatura 3 vezes, mas o senhor acredita que sempre fui barrado por esses pretensos sábios, porque eles sabiam que eu os pulverizaria com a minha água fria? O senhor serenita, que é o homem lá da lua, né, que quer escrever a história da Terra, diz um senhor serenita, diz um outro interlocutor puxando para a direita. Nós vivemos numa atmosfera de eletricidade. A eletricidade é o verdadeiro princípio da vida. Temos que aumentá-la quando se tem pouco, ou reduzi-la quando se tem um excesso. Temos que reduzi-la quando se tem um excesso. Neutralizar os fluidos contrários uns pelos outros. Eis o segredo. Faço maravilhas com os meus aparelhos. Leia meus anúncios e veja só. Kardec foi pegando artigos da época, né? Porque cada um falava uma coisa.
Não chegaríamos ao fim se quiséssemos resumir todas as teorias contrárias que foram preconizadas, cada uma por sua vez, sobre todos os ramos do conhecimento humano, sem excetuar nem mesmo as ciências exatas. Foi, porém, sobretudo nas ciências metafísicas que o campo esteve aberto às mais contraditórias doutrinas. Se você pegou os sábios e os sábios se contradizem, cada um tem uma teoria, imagine o povão. Mas ele concluiu de uma maneira diferente. Olha, se entre os homens é assim, imagine no mundo espiritual, que é muito maior do que o mundo material. Pega ali um crente que acabou de morrer e pergunta a ele se tem reencarnação. Ele não vai nem te responder, porque ele está dormindo. Você vê como é que são as coisas, né? Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Tudo passar pelo crivo da razão. O que vem do mundo espiritual, você tem que analisar, tem que prestar atenção. Morreu ali um pedreiro ali, nosso ali, está na obra nossa. Infartou. Não, sério. Trabalhou ali no sábado, foi para casa, domingo infartou. Um rapaz novo, forte. Segunda-feira foi enterro. Como é que é a vida, né? Domingo estava trabalhando ali o Cícero, forte, um paraibano forte pra caramba, trabalhador. Hã? Foi aqui no dentista ele? Infartou. Aí a gente foi no enterro, tal, prestamos lá a solidariedade à família, né, o respeito ao corpo físico e vamos embora. Aí estava aquele clima, no dia seguinte não teve trabalho, na segunda-feira, na terça voltou, e tem 2 irmãos trabalhando ali também. Tá aquele clima esquisito, né? De tristeza e tal, o que a gente vai fazer? Aí uma pessoa disse que viu o Cícero lá na obra. Ele disse que viu, tudo bem. E a pessoa, esse espírito, que era o Cícero, vou botar entre parênteses, falou com ele. Ele viu, olha, o que aconteceu? Ninguém me escuta, só vai lá para o CEAP, vai lá para o centro, lá você vai ser esclarecido, disse que mandou para cá. Tudo bem, eu não vou dizer que é verdade nem que é mentira, de que ele viu. Mas no trabalho aqui, eu perguntei ao guia da casa, como é que está o fulano? Ele está aqui mesmo, estava pela obra, como é que está o fulano? Aí, o espírito, como é que é o nome dele todo? Eu dei o nome. Demorou um pouquinho e falou assim, olha, na obra ele não foi, lá ele não está e nem foi para lá. Então, ele, a pessoa que viu, confundiu. Ou algum espírito tomou, ou ele viu um outro espírito, enfim, ele não foi o fulano, não foi o Cícero. Não estou dizendo também que ele não viu. Certamente ele viu. E ele confundiu sendo. Ou algum zombeteiro quis se passar por ele. Ele quis enganar lá o médium. Tudo é possível. Aí passou mais um tempo, a gente continuou no trabalho. Aí o guia da casa falou assim, ó, ele está dormindo. Ele é uma pessoa bondosa. Ele está dormindo. Em breve ele vai se orientado. Vai ter uma orientação segura. Falei, por que ele estava dormindo? Porque ele era evangélico. Antigamente chamava de crente. É a mesma coisa, crente, evangélico, protestante. Ele era evangélico. E como é que prega lá na religião dele? Que você vai dormir, que o anjo vai trocar uma trombeta, não é? Você vai ser despertado pela trombeta do anjo e vai ser julgado. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Era a crença dele. Então, como ele estava? Dormindo. Quando eu fui no enterro, estava o pastor lá, rezando, do jeito deles lá. Mas ele morreu na segunda-feira? No domingo. No domingo, né? É. No sábado. Aí você vê, se você chama um espírito da igreja, ele vai dizer isso. Ó, a gente dorme. Ó, tá dormindo.
Como ele não era um espírito mau, daqui a pouco vão despertá-lo, vão mostrar a ele paulatinamente a realidade do mundo espiritual. Ó, não é bem assim. Ninguém vai ser julgado, não existe o inferno, não existe o céu. Vão para um lugar de trabalho, de estudos. Ah, mas o Evangelho não diz isso. Diz, mas não é bem assim como você entendeu. O que eles querem dizer é isso. Ele vai aprendendo. Então, vocês estão vendo como é um ponto de vista diferente? É hoje, acabou de morrer. Então a gente tem visões diferentes. Você precisa passar pela lógica. Poxa, o corpo não tem como mais voltar. E quem cremou o corpo e pegou a cinza e jogou no mar, que o peixinho comeu a cinza toda, como é que aquele corpo vai voltar? É uma coisa absurda. Então, são essas coisas, Berenice, que a gente tem que ir raciocinando. Então, essa questão aí de voltar no mesmo corpo, isso é absurdo. O que diz a doutrina espírita? É mais lógico? Então, mas tem espíritos que ainda pensam assim. Fala, Berenice. Por que joga a cinza no mar? Um joga no mar, outro joga no campo, outro joga no vento. Gosto do... A pessoa às vezes fala assim, eu vou para a praia para me descarregar, para me se limpar. Como? Que jeito? Aí já é uma outra questão. Eu acho que no mar tem tanta porcaria. O mar não está tão sujo. Ela vai para o mar ou vai para a montanha, é uma questão física, o ambiente físico, para você se acalmar, você respirar um ar puro. É isso aí, a pessoa vai por isso. Agora, jogar as cinzas do defunto é indiferente. Tem gente que joga numa árvore para a árvore crescer. No outro... No outro dia, veio uma senhora aqui... A gente estou descontraindo um pouco, está acabando. No outro dia eu perguntei para uma senhora que eu conheço há muitos anos, há mais de 40 anos eu a conheço, ela veio aqui, bem uns 50 anos. É isso aí, tem 50 anos que eu conheço, mais de 50 anos, 51 anos, para ser preciso, por aí. Ela veio aqui, era amigo dos filhos dela, da dentista, filha, não posso identificar a pessoa não, ela estava aí. Aí eu perguntei para ela, e o seu Marcos, que era olha eu falando os nomes, e o seu fulano, como é que está? Como eu perguntei, não? E aí, dona fulano, como é que está o seu fulano? Como é que está o seu fulano? Está com saudade do seu fulano? Que ele desencarnou já tem algum tempo, alguns anos. Os dois eram um em carne. E eu tenho intimidade com ela para falar dessa maneira. Está com muita saudade, fulano? Aí ela me disse assim, ele está aqui comigo. Aí eu falei assim, a senhora está vendo ele está aqui? A senhora está vendo o seu fulano, seu Marcos? O nome dele era Marcos, fala o sobrenome. Está vendo o seu Marcos? Ele está aqui. Aí ela foi abrir uma bolsinha dela, coisa de velho, né? Que vai catucando uma porção de coisa lá. Aí tirou um vidrinho. Olha ele aqui. Está ali um pouco das cinzas do marido. Não é? Então é a crença de cada um. Ele não está naquelas cinzas, aquilo ali é matéria. Entendeu, dona Berenice? Fala. Eu morei na Tijuca, eu vi meu pai só uma vez só. Ele subiu na escada. Meu pai era condutor de bonde. Então. É isso aí. Dá para acho que ler mais um pouquinho, não dá? Mais 5 minutos? Então você quer que essa cinza é ilusão? Claro, a cinza é matéria. Se você cortar aqui a minha unha, ou a tua unha, ou você cortar um pedaço do cabelo, eu não vou dizer do dedo e da mão, do cabelo. O cabelo é você? Não. A unha é você? Você pode enterrar o cabelo, você pode queimar o cabelo, você pode jogar a unha onde você quiser, que não é você. O corpo físico também não é você. Você usa o corpo como você usa a roupa. Eu estou usando essa blusa.
A camisa é novinha. Primeira vez que estou usando essa camisa, novinha. A branquinha, né? É a camisa, mas eu não sou a camisa. Se eu tirar essa camisa, eu não sou a camisa, posso botar outra, jogar fora. Eu não sou o corpo físico. Eu uso o corpo tanto quanto eu uso a camisa. Quando o corpo morrer, eu vou fazer o que eu quiser. Vou enterrar, vou cremar. Vai para onde for o corpo físico, porque eu não sou o corpo. Só que a nossa ligação com a matéria é tão grande que eu quero guardar um pouco da cinza, né? Eu acho que o espírito, que o fulano está ali, e não é assim. Vamos lá, vamos continuar aqui para eu terminar. Entretanto, um homem de espírito e de capacidade de discernimento, é aqui que eu estou? Por que não os haveria na lua? Compara todas essas afirmações incoerentes e tira uma conclusão muito lógica. Sobre a Terra há regiões quentes e regiões frias. Em certos lugares, os homens se entredevoram, noutros se matam, como não pensam do mesmo modo, tudo para a maior glória de sua divindade. Enfim, cada um fala conforme seus conhecimentos e elogia as coisas do ponto de vista de suas paixões e de seus interesses. Em resumo, que acreditará ele de preferência? Pela linguagem e sem dificuldade, distinguirá o verdadeiro sábio do ignorante, o homem sério do leviano, o que raciocina e o que sofisma. Não confundirá bons e maus sentimentos, elevação e baixeza, o bem e o mal, e dirá: devo ouvir tudo entender, porque ainda na conversa do mais ignorante eu posso algo aprender. A gente aprende também com os ignorantes, né? Mas a minha estima e a minha confiança só serão conquistadas por aquele que delas se mostrar digno. Se esta colônia terrena quiser implantar os seus usos e costumes em sua nova pátria, os sábios repelirão os conselhos que lhes parecerem perniciosos e seguirão aqueles que se afigurarem mais esclarecidos e nos quais não perceberem falsidade nem mentira, mas ao contrário, neles reconhecerem o sincero amor do bem. Procederíamos de outro modo se uma colônia de selenitas viesse cair na terra? Então, aquilo que aqui é apresentado como uma suposição torna-se realidade em relação aos espíritos que, se não nos aparecem em carne e osso, nem por isso são menos presentes, de maneira oculta, e nos transmitem seus pensamentos através dos intérpretes, que são os médiuns, né? Os espíritos, então, são os intérpretes dos médiuns. Aí ele colocou nesse parágrafo que eu li, um homem lá da lua com discernimento, ele vai dizer, esse é sábio, aquele não é ignorante. Então a Terra tem isso, tem isso, tem isso e tem isso. Ele vai fazer a análise dele. O mesmo aconteceria se tivesse o homem da lua aqui dizer como é que é a vida na lua. Cada um ia falar de acordo com o seu ponto de vista, com a sua elevação. Da mesma maneira que a senhora nunca saiu aqui do César Maia, o máximo que vai em Madureira fazer umas compras, quem mora lá no Polo Norte só conhece pinguim, urso, baleia. Como é que é a Terra? É um monte de gelo, é só gelo, ele não sai dali. Mas quem está lá perto do Saara, do deserto do Saara, não, gelo não existe não, é só areia e sol quente. Aqui não tem pinguim não, nem urso, tem cobra, lagarto. Então você tem que olhar, analisar, tem aquilo e tem isso. Assim são os espíritos. Olha a sabedoria de Kardec. Assim, Madureira, eu passo 3, 4 anos em Madureira. Vou só não tem jeito mesmo. Porque assim,
Ah, aquilo é um tumulto, né? É um formigueiro. Então vamos lá. Quando tivermos aprendido a conhecê-los, julgá-los-emos por sua linguagem, por seus princípios e suas contradições. Nada mais terão que nos deva surpreender, porque vemos uns saberem aquilo que outros ignoram, que uns estão colocados muito embaixo, ou ainda são muito materiais, para que possam compreender e apreciar as coisas de uma ordem mais elevada. Tal é o homem que, no sopé de uma montanha, vê apenas alguns passos em seu redor, enquanto que o que está no seu cume descobre um horizonte ilimitado. A primeira fonte de contradições é, pois, o grau de desenvolvimento intelectual e moral dos espíritos. Duas outras existem, sobre as quais é inútil chamar a atenção. Então, para você analisar o espírito, você tem que ver qual é o grau de elevação moral dele, qual é o grau de elevação intelectual dele. Não tem homens que se prostituem, homens e mulheres? Então ele vai dizer que a prostituição é uma coisa, ele gosta daquilo. Agora, Santo Agostinho vai dizer que aquilo é correto? Então qual é a elevação de Santo Agostinho, a moralidade e o outro que está ali? Dirão que se deve passar sobre a questão dos espíritos inferiores. Vamos parar por aqui? Aí semana que vem a gente continua. Estudamos aí 1 horinha. Falta pouco, né? Mas vamos deixar para a semana que vem. Ó, vamos parar aqui, ó. Dirão que se deve passar sobre a questão dos espíritos inferiores, tá? A gente para aqui. A senhora gostou da aula? Do estudo? É interessante. Aqui tem o quê? Mesa mediúnica. Tem. Aí se eu quiser falar, perguntar para o senhor sobre pergunta. Quer falar com o Pai de Santo, é isso? Depois eu falo sobre isso. Quer uma consulta? Aqui custa R$800 a consulta. 1 minuto, viu? Se passar de 1 minuto, ela dobra. Tem. Vamos fazer a nossa prece. Eu nunca participei, mas eu não sei. Eu quero entender como é que eu faço para mim. Vamos rezar, depois eu falo. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Obrigado aos nossos benfeitores espirituais que se fizeram presentes junto a nós, ao Mestre Kardec, ao Altivo e aos espíritos guias desta casa de amor. A nossa gratidão. Que Deus os abençoe e abençoe os nossos propósitos de nos tornarmos homens de bem, homens melhores. Que seja então em nome desses guias espirituais, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso querido Altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.